Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a professora Samaire e vou trabalhar com você agora a disciplina de Seminário Temático 2. Estivemos juntos na disciplina Seminário Temático 1 e eu gostaria de parabenizar os trabalhos que foram apresentados, inclusive os trabalhos que, das ideias empreendedoras, surgiram uma produção científica. Então, parabéns aos alunos que ingressaram aí na produção científica a partir da nossa disciplina. É um presente para a gente esse resultado, ok? Então, vamos ver aqui o que a gente tem para trabalhar. A apresentação da nossa equipe. Então, eu gostaria de convidar para que vocês possam conhecer aí no polo a nossa professora assistente, a Alessandra. Alessandra, bom dia, dá um tchau, manda um oi aí pro pessoal. Bom dia! A professora Alessandra vai estar conosco do outro lado da telinha, recebendo aí as informações, as perguntas, multiplicando também o conhecimento junto com vocês, tá? Aqui juntas a partir de agora, ok? Obrigada, professora Alessandra. Bom, e aí nós temos aqui a nossa ementa, né? É importante lembrar, na verdade, qual é o propósito da disciplina de seminário temático. O que nós pretendemos, qual é o objetivo? Por quê? Essa disciplina, lembrando a vocês, que ela vai acontecer durante todo o processo do curso, né, de administração. Então, esse curso, na verdade, focado em empreendedorismo, ele quer exatamente trabalhar em você, aluno, e na sua cidade, no seu polo, as ideias empreendedoras que pode gerar ali um grande negócio. Então, a nossa ementa é desenvolver atividades que permitirão a integração dos alunos e profissionais de diversas áreas, alinhando teoria e prática nas duas vertentes. Então, teoria a partir do embasamento que vocês estão recebendo a cada semestre, né? Nós temos aí as disciplinas que estão em cada bloco, na verdade, e essas disciplinas, elas poderão dar todo o auxílio na produção do nosso seminário temático. Por exemplo, agora vocês terão a disciplina aí de noções de direito público e privado, e a partir desses conhecimentos, vocês poderão melhorar ainda mais o contrato da empresa de vocês. Então, vamos pegar essas informações, essa prática que vocês já vivenciaram e vamos transformá-la num documento ainda melhor. Por quê? Porque essa ideia empreendedora pode gerar um grande negócio. Tudo parte do princípio de uma ideia. Daqui a pouco você tem aí um empreendimento gerando lucro, né? E empregabilidade na tua cidade, no teu polo. Oportunidade de empreender através de projetos pedagógicos e de oferecer à comunidade local uma vivência científica, porque você é o cientista, você é o pesquisador, você é o nosso aluno responsável em multiplicar as informações que você recebe em sala de aula. Então, você vai gerar para esse público, para essa comunidade, uma possibilidade de crescimento econômico. Por quê? As pessoas vão poder entender que a sala de aula é também um espaço de empreender, de criar ideias, de inovar, de trabalhar a criatividade. As pessoas vão entender que essa participação e essa presença em sala de aula enriquece. E aí enriquece a linguagem, enriquece o saber, o diálogo fica muito mais amigável, porque você se familiariza com as palavras e sem contar que você conhece de palavras técnicas e sinônimos daquilo que você vai levar para a sua vida profissional. Então, o administrador, ele tem um curso extremamente generalista, gigante, um leque de oportunidades, seja no marketing, seja na psicologia, na gestão de pessoas, nas finanças, na logística e no empreendedorismo também. Sem contar nas outras raízes, nas outras vertentes que a administração também faz com que você se aproxime. Então, onde é que eu quero empreender? A ideia empreendedora você já tem, não é isso? Vocês já trabalharam a ideia empreendedora. Qual era a nossa primeira etapa da disciplina? A primeira etapa da disciplina era apresentar essa ideia. Qual foi a ideia que nós tivemos? Seria para trabalhar no ramo de serviços? Seria para trabalhar no ramo do comércio? Queríamos industrializar alguma coisa? Tá? Algumas equipes foram um pouco mais além. Olha como vocês são fantásticos. Algumas equipes apresentaram, inclusive, já a sua logomarca. Algumas equipes já trabalharam o slogan, não é isso? Então, isso é muito bom, porque a partir de agora, vocês vão fazer uso de tecnologia, fazer uso, por exemplo, de uma ferramenta simples como essa, um telefone,
para brilhantar o trabalho de vocês. Mas isso aí eu só conto daqui a pouquinho para vocês terem um pouco mais, né, de informações sobre o nosso projeto agora com a disciplina do Seminário Temático 2, certo? Então vamos adiante. O conteúdo programático. O conteúdo programático está voltado para duas atividades, né? Nós temos aí a inovação e a criatividade. Só que eu quero te mostrar, na verdade, o que vai acontecer antes do conteúdo programático. Então vamos ver aqui. Nós temos um material que vai estar disponível para você na plataforma, assim como acontece em todas as disciplinas, o seminário não fica, né, diferente. Então você vai ter fóruns, você vai ter as atividades e você também tem uma avaliação. Já estão vendo aqui esse nome, né? Curta-metragem. Que é isso? Calma, vamos devagar, certo? Então vamos lá. O material que vai estar disponível na plataforma, nós teremos textos, nós teremos vídeos, tá? E nós teremos dicas de leitura também. Alguns livros que você pode se familiarizar tanto para trabalhar a inovação como para trabalhar a criatividade. Em relação aos fóruns, é muito importante essa participação e que esse diálogo aconteça nos fóruns. Qual é o intuito, o objetivo deles? É que a pergunta que está sendo lançada lá seja discutida entre nós. Algumas pessoas colocam exclusivamente a resposta, por isso que a gente pede, comente aí a resposta de mais 2 colegas, é que esse diálogo é muito importante. De repente, a dúvida que você tem também é a dúvida de um outro colega. E o fórum vai nos oportunizar, vai dar essa oportunidade para a gente poder dialogar, né? E no decorrer dessa conversa, no decorrer dessas informações, as ideias tanto vão clareando, como você vai aprendendo, tanto com os amigos, os colegas de sala de aula, como com o tutor e o professor formador. As atividades. As atividades, é importante que elas, assim como os fóruns, elas têm datas limites na plataforma, então atente para isso. Agende aí, coloque na tua agenda eletrônica, seja no celular, seja na agenda manual, numa caderneta, coloque essas datas. É importante que você não perca esses prazos, porque perdendo esses prazos, infelizmente, você vai ser prejudicado em relação a isso. E a gente não quer isso, tá, pessoal? É por isso que muitas vezes a gente coloca essas atividades que você possa desenvolver em grupo, porque cada um pode delegar uma responsabilidade ao outro, desenvolver algumas atividades e a gente consegue concluir com o nosso trabalho. E aí, a avaliação. O que é que a gente tem para falar sobre a avaliação, tá? Então, vamos lá. A avaliação, ela vai acontecer através de uma atividade extra sala de aula. Como é que essa atividade vai acontecer? Primeiro, todo mundo tem um telefone aí, não tem? Então, se eu tenho 5 componentes no meu grupo, cada um, sei lá, de repente eu vou chutar. De repente tem 3 pessoas que têm aí um telefone. Eu tenho câmeras nesse meu celular e eu só preciso, na verdade, montar um cenário, fazer a gravação e enviar para a minha coordenação. Olha que legal? Exatamente. Então, a gente vai agora brincar um pouco com a tecnologia. Você está assistindo a nossa aula e agora alguém vai assistir o que você vai gravar. Então, você vai montar um cenário. O que é que eu quero montar um cenário? Eu quero... Quando você vai fazer uma selfie, você não procura o melhor ângulo, não é isso? Você não procura um fundo legal? Você organiza o teu cabelo, você organiza a tua veste, não é assim que a gente faz? No nosso curta-metragem, é isso que também vai acontecer. Então, olha só, cada grupo vai fazer uma gravação de 3 a 5 minutos no máximo, envolvendo algumas questões. Anota aí, o que é que você vai ter que gravar? Você fez a sua logomarca e o seu slogan, certo? Ok. Você tem o seu contrato da empresa, não é isso? Ok. Agora, a gente vai começar a trabalhar o nosso plano de negócio. Esse plano de negócio, ele vai reunir todas as ideias de marketing, gestão de pessoas, operacional, finanças e o jurídico. É a reunião de todas essas informações em um único documento. Esse documento, a partir do seu sumário executivo, ele vai trazer um resumo do que se trata aquele material. Ou seja, eu posso conhecer todo o teu empreendimento a partir desse sumário. Olha que legal.
E esse plano de negócio, ele vai ser construído ao longo dos próximos períodos. A partir de agora, a gente vai dar início à introdução da empresa. Então, nessa gravação, o que você vai colocar? Você vai ter esse vídeo gravando como foi que começou esse seu empreendimento. Lembra que nós fizemos o brainstorming? Lembra que eu desenhei, inclusive, no seminário 1, o funil de ideias para poder mostrar a partir do momento que aquela ideia seria a ideia escolhida? Ótimo. Então, é preciso que um componente do grupo, ou todos, isso vocês é quem vão decidir, diga para a gente como foi que essa ideia empreendedora surgiu, certo? E é importante que vocês apresentem essa logomarca, esse slogan, fale um pouco sobre esse negócio. Por quê? Porque alguém do outro lado da telinha vai assistir a sua gravação, certo? Bom, e aí para trabalharmos então a introdução do negócio, vocês vão também vão ter agora um contato com a etapa do marketing. Para isso vocês precisam elaborar uma propaganda, certo? Uma primeira promoção para o empreendimento de vocês e fazer uma simulação do negócio acontecendo. Para isso, vocês precisam encontrar o melhor cenário, o melhor fundo, né? Vão pensar aí exatamente na maquiagem, nos atores, o que é que vocês vão dizer. Precisa, e é muito importante, que primeiramente vocês coloquem isso no papel. Como é que essa ideia vai acontecer? Qual vai ser a etapa 1, que a gente pode dizer cena 1, cena 2, cena 3, para concluir, então, esses, no máximo, 5 minutos de gravação que você vai fazer aí, certo? Isso vocês vão fazer fora do ambiente de sala de aula. Então, pode acontecer numa praça, pode acontecer na igreja, pode acontecer na associação de moradores, na cooperativa, na sua casa, na empresa de um colega ou numa empresa que já exista, de repente, do mesmo segmento e você quer fazer uma simulação do negócio acontecendo lá. Isso vai ficar a seu critério, porque criatividade é que não pode faltar, ok? Bom, e aí o que vai acontecer depois? Gravado essa informação que eu já pedi para vocês, a apresentação das ideias que fizeram com que você tivesse a escolha, depois apresentar a logomarca, apresentar o logotipo do seu negócio, o slogan, o que mais? E falar um pouco dessa ideia. E aí você precisa fazer essa simulação. Simula aí um dia de atividade ou uma situação de atividade do teu negócio acontecendo na íntegra. Certo? Filmou de 3 a 5 minutos, ótimo. Coloca essa gravação em um pendrive e aí você vai entregar lá na coordenação do teu polo. Por quê? No dia da nossa aula, né, no momento em que nós chamamos de avaliação, vocês, em sala de aula, vão assistir ao curta-metragem de todas as equipes, certo? Qual vai ser a diferença? No seminário 1, os grupos apresentaram ao vivo, não é isso? Não foi dessa forma que vocês apresentaram? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de assistir os trabalhos do Polo daqui de Teresina. Foram brilhantes. Parabéns ao Polo de Teresina também. E foi maravilhoso. Agora, imagina ver uma gravação que vocês, com muita criatividade, trabalham em equipe, figurinos, cenas, fala, vão fazer fora do ambiente de sala de aula. E todos juntos vão sentar para um cine pipoca com a administração. Olha que legal. Então, vocês poderão levar pipocas, refrigerantes, sucos, balas, doces, para assistirem juntos esse momento, tá? Por quê? Nós iremos avaliar exatamente esse processo, o uso da inovação, da criatividade, nessa primeira etapa que vai envolver o plano de negócio, certo? E aí, meus amores, eu já estou curiosa, né, ansiosa, na verdade, porque eu sei e vi o quanto vocês são criativos e a gente fica aqui já na expectativa. O que será que eles vão fazer? Que cenário é que eles vão utilizar? Tá? Então, fiquem à vontade para utilizarem desses recursos. Ele pode ser através da gravação no celular, lembrando mais uma vez, ou se alguém tem de repente uma câmera em casa, né, ou conhece alguém que tenha e possa fazer as filmagens. Ah, olha, professora Samaira, um primo meu tem uma câmera. Então negocia, por exemplo, se de repente esse teu primo puder, para fazer a gravação de todos os grupos, para ficar padronizado, ficar legal.
mas não necessariamente precisa ser uma câmera profissional. Através do celular, nós fazemos sim esse trabalho. Tá? O que eu quero? Em 30 segundos, não é isso, gente? Não acontece as filmagens? Você filma uma aula, não é? Você filma uma atividade do seu filho, tá? Você grava ali um cenário legal que você viu fora da tua sala de aula ou dentro de sala de aula, e agora é a tua vez. Então, cria esse documento, cria essa situação, dessa simulação do teu empreendimento na íntegra acontecendo, como seria ele acontecendo. Eu queria mostrar como é que é o nosso processo produtivo. Ótimo. Eu queria mostrar, além da nossa promoção, além da nossa propaganda, eu queria mostrar os serviços burocráticos do nosso empreendimento. Ótimo. Mas eu queria mostrar, por exemplo, simular uma outra situação do nosso empreendimento participando de um grande evento. Ótimo. Então, criatividade não vai faltar. Isso aí eu já deixo ao seu critério. E vou estar na plataforma exclusivamente para poder te dar um auxílio aí junto com o tutor. Tá certo, pessoal? É muito importante esse papel. No Seminário 1, nós disponibilizamos o WhatsApp, porque era o nosso primeiro momento ainda, o primeiro contato de vocês com a disciplina, mas a partir de agora, a nossa ferramenta de trabalho será a plataforma, ok? E, lógico, o nosso tutor, que é o grande mediador desse nosso processo, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa avaliação, perguntem. Samaira, mas eu não sei por onde começar. Que bom! Sabe por quê? Porque eu vou te mostrar por onde é que você começa. Vamos ver aqui, então. Vamos falar do nosso conteúdo programático. A gente vai trabalhar inovação e criatividade. Inovar, ideia, criatividade, possibilidade de que isso possa acontecer. Então, eu tenho que unir essas duas vertentes, essas duas áreas de conhecimento para poder, por exemplo, fazer um curta-metragem criativo, dinâmico, legal. Tenham bastante atenção em relação ao som, tá, pessoal? É muito importante, porque eu sei que, de repente, você não vai ter lá um microfone, um equipamento mais sofisticado. Talvez, a gente se surpreende, porque o aluno consegue desenvolver as melhores ferramentas para executar o seu trabalho. Por quê? Porque você também quer fazer o seu melhor, quer dar, na verdade, o seu melhor. Então, quando for para fazer essa filmagem, mesmo pelo celular, tem essa preocupação em colocar o volume um pouquinho mais alto, tá? Fazer esses ajustes. Depois, sentem um pouco enquanto equipe, assistam a gravação. Olha, eu acho melhor dar uma mudança nisso, mudar naquilo. Tenham sempre esse acordo enquanto equipe para fazer o melhor trabalho, tá certo? Por quê? Porque juntos a gente pensa melhor, a gente desenvolve melhor esse processo criativo, certo? Então, vamos lá. Inovação já começa a partir daí. A disciplina não vai querer, nesse exato momento do Seminário 2, uma apresentação ao vivo somente. Ela quer assistir em sala de aula, todos os grupos vão assistir uma gravação que cada grupo fez individualmente fora de sala, para a gente, depois disso, poder conversar. Cada grupo vai, então, poder dizer os pontos fortes e fracos, né, de cada curta-metragem, como é que pode ser melhorado, porque a partir daí nossas ideias vão fluir ainda mais. Vocês não têm ideia da nave que a gente, juntos, né, nós iremos por aí. Sabe por quê, pessoal? Porque nós precisamos, na verdade, desenvolver esse empreendedorismo em você, no seu grupo, na sua equipe, na sua localidade, porque esse é o nosso reflexo de mundo, tá? É a criatividade, é inovar, é desenvolver algo, na verdade, que possa trazer um resultado extraordinário. A ideia pode estar aí no teu polo, como já está, porque os resultados que nós tivemos com o Seminário 1 foi exatamente de que vocês estão além do que a gente espera, certo? Então, parabéns para vocês mais uma vez. Vamos aqui. Nós temos agora para tratar o que seria. Eu sei que você, de repente, ficou curioso. Curta-metragem, o que seria isso? Como é que eu faço esse curta-metragem? E aí a gente traz aqui uma definição, né? É a pré-produção, é a primeira etapa do processo, é tornar uma ideia em algo concreto. Então, olha só aqui, ó, tá? Nós temos aqui um fundo, né? Alguém colocou ali
um detalhe, um fundo verde, colocou uma luz, tá? Pode ser uma lanterna, e eu não vou falar muito não, porque eu quero é explorar a criatividade de vocês. Então, jogou uma lanterna, não sei, vai que vocês, na verdade, vão encontrar o cenário certo para fazer tudo isso que a gente está falando, tá? Vão dar, na verdade, possibilidade para que isso se concretize. Então, o curto, ele vai ser essa primeira etapa. É algo curto, né? Rápido, por isso que de 3 a 5 minutos no máximo. Ah, fizemos em 6. Ensaia de novo, faz tudo novamente, porque no máximo em 5 minutos, tá? E no mínimo 3 minutos. Fiz em 2,5. Faz novamente. Vê o que é que pode ser explorado, ainda mais que ainda não foi, para poder fechar nos 3 minutos, tá certo, pessoal? Vamos cumprir rigorosamente com esse tempo, por quê? Porque ele vai ser padrão para todos os polos em que a disciplina Seminário Temático 2 está sendo trabalhada. Então, essa primeira etapa aqui é colocar, ou seja, colocar a ideia num plano concreto. Então, eu pensei em que a gente podia passear na praia e mostrar, sei lá, o coco, e o fulano foi jogar aquele coco no lixo, e aconteceu isso. Que ideia você tem? Coloca essa ideia numa cena, e essa cena é o nosso curta-metragem, tá? A gente vai fazer um curto do curta-metragem, porque o nosso tempo vai ser menor ainda. Vamos para frente. Nós temos, nesse segundo momento, para mostrar para vocês que fazer o curta-metragem requer planejamento. Vamos lembrar? PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. O que é o prever, gente? O que é o planejamento? É prever. Como, quem, quando, de que forma isso vai acontecer. Então, vamos imaginar, ó, luz, câmera, ação, 1, 2, 3, gravando. É exatamente isso. Então, vocês vão fazer essa avaliação se divertindo, porque vai ser muito legal, tá? E aí vocês podem gravar, inclusive, depois para vocês, as duas situações. A situação em que os erros aconteceram durante a gravação e depois uma gravação do certo, né? Quando realmente chegou ao que vocês queriam, ao produto, na verdade, o concreto. Quem aqui já não assistiu um filme que logo ao final mostra exatamente esses últimos créditos, né? Esses detalhes que você não vê. Porque no filme você vai ver exatamente o que ficou pronto, o que ficou bom, o que ficou legal, o que te emociona, tá? E muitas vezes aquela cena, por exemplo, uma cena de terror, você estava do outro lado da telona lá assustado, né? Muitas vezes até chorando, com medo, sei lá. Mas lá nos bastidores, no momento da gravação, as pessoas estavam se divertindo à beça, né? Estavam felizes com aquela situação, mostrando aquela faca. Minha gente, minha cabeça, ó, é muito fértil. Eu já fico imaginando o que pode vir aí pela frente. O que vocês vão aprontar a partir de agora. Sabe por quê? Porque a nossa ideia, ela pode se concretizar. Nesse slide que vai estar sendo disponibilizado para vocês, nós temos, por exemplo, aqui, um endereço eletrônico onde você pode visualizar as etapas de como fazer um curta-metragem. Então, isso é muito legal. E se você for utilizar do Google, por exemplo, e você for colocar lá como fazer um curta-metragem, vão aparecer N explicações, inclusive vai aparecer lá tutoriais, mostrando para você etapa por etapa, por onde é que eu posso começar. E informação eu garanto a vocês que não vai faltar, não vai. E aí o mais legal é que vocês vão poder descobrir quem são os verdadeiros atores, né? Desse cenário aí de sala de aula, as pessoas que vão se destacar, as pessoas que vão ser bem engraçadas, vão ser mais sérias. O importante é o resultado final. É a propaganda que vocês vão apresentar, é o cenário da simulação do negócio acontecendo de fato, essa história que vocês vão dizer, como é que essa ideia foi gerada, por onde é que tudo começou, certo? De 3 a 5 minutos. Eu vou ficar enchendo, né, vocês com essa informação. Por quê? Porque nós não podemos passar de jeito nenhum, certo? Então, tudo vai começar por aqui. 1, 2, 3, croquete. Começa aí a nossa gravação. Vamos para frente? Vamos lá, então? O que é que nós temos a partir de agora? Vamos aprofundar aqui no nosso curta, né? O nosso curta-metragem, ele pode ser
feito a partir desses 10 primeiros passos que estão aqui. Se você acessar aquele link do slide anterior, você vai poder ver muito mais, certo? Então, tenta acessar aquele que eu estou mandando para vocês, esse agora, ou acessa outros. Só não vale ficar imaginando como fazer e ficar sem executar, porque não foi atrás de mais informações. Então, a primeira, tenha uma ideia para o curta-metragem. Então, senta de novo. Olha o brainstorm novamente. Por onde é que a gente vai começar? Qual vai ser a nossa ideia? O que vocês pensaram? Aí, vamos para o papel de novo? Cada um diz o que pensou, coloca no papel, e aí vocês, por etapas, vão eliminando aquelas ideias que vocês acreditarem que não é legal naquele momento, pode ser aproveitado num outro, certo? Até que você faça o funil, que vem logo após o brainstorm, para decidir, ó, essa daqui vai ser a nossa ideia, certo? Lembra também que lá no seminário temático 1, eu disse para você o seguinte, não elimina todas as ideias de imediato, não. Deixa ali escolhida pelo menos 2 a 3 ideias, porque se a primeira não der certo, vamos investir na segunda e, se for necessário, na terceira. Então, o primeiro, ter uma ideia do curta-metragem. Diante das informações que eu já te passei, o que vocês estão pensando? Ok? Coloca no papel. 2, escreva o roteiro. Não já tem uma ideia? Então, vamos colocar aqui o passo a passo. Olha, eu acho que primeiro deveria começar com a cena da Samaira, né, pegando no cabelo e dizendo, estou com vontade de fazer uma escova, fazer um penteado. Ok. Cena 2, a mãe da Samaira entra no quarto. E aí eu posso fazer essa filmagem, sabe onde? No quarto, amados. De repente eu estou sentada de frente à minha penteadeira, estou me olhando no espelho, e aí tudo isso para mostrar o quê? Que o meu produto é um produto para cabelo, uma massagem, por exemplo, tá? E aí eu vou criando a situação para mostrar o meu produto exclusivamente, certo? Então, ó, primeiro eu tenho uma ideia. Segundo, vamos colocar a ideia no papel, vamos fazer um roteiro. O terceiro passo, procure por roteiros na internet, caso não queira escrever o seu próprio, porque ideia tem. Alguém já escreveu, você imagina que se você colocar a palavra empreendedorismo lá na internet, quantas informações não vão aparecer nesse sistema, certo? Se eu coloco pipoca, quantas informações vão apresentar? Se eu coloco curta-metragem, é do mesmo jeito. Quantas informações vocês irão ter acesso para poder subsidiar a avaliação do seminário 2? Faça um storyboard, quadrinhos. Que isso? É quando eu simplesmente pensei, escrevi o que deve acontecer e agora eu vou transformar essa ideia em quadrinhos. Eu posso fazer um rabisco através das imagens, dos desenhos, mostrando como é que cada cena vai acontecer. Você já fez aqueles desenhos bonitinhos no papel e quando você vai passando as folhas, eles vão mudando de cena? Certo? Então, o Storygami, eu posso fazer o que eu quiser. Um flashcard. O que é o flashcard? É quando eu utilizo, por exemplo, a frente de um papel com uma imagem e quando eu viro o verso, ele tem lá a explicação, que vai, na verdade, me dar muito mais informações de forma científica sobre a imagem que eu estava mostrando aqui. Então, ideia não vai faltar, amados. Ferramentas nós temos inúmeras. E a gente pode conversar na plataforma, como eu já disse a vocês, para poder ver, né, quais são as ideias, como é que elas poderão surgir, não esquecendo de que o tutor é o nosso mediador nesse processo. Ele tem um papel muito importante, é fundamental e vocês precisam estar conversando com ele, sim. Procure as locações. O que seria isso? A localização. Onde é que a nossa gravação vai acontecer? Então, eu dei o exemplo ainda há pouco da igreja, pode ser no quarto, pode ser num barzinho, não sei o que você pretende mostrar, tá? Mas pode ser numa escola, pode ser na própria sala de aula. Quanto melhor você escolher a localização, melhor a tua gravação vai ficar, porque ela vai dar um cenário todo diferenciado para esse momento. Encontre os atores. Esse aqui é um momento de você conversar com a sua equipe e poder dizer quem vai representar quem. Sabe por quê? Porque vai sempre precisar de um diretor, sempre vai precisar do ator principal, sempre vai precisar do figurante.
Então, como é que as coisas vão acontecer, tá? Eu queria saber qual é o papel de cada um. Na internet você também tem acesso. Por que eu estou focando na internet? Porque muito provavelmente, cada um de vocês que representam uma equipe, por exemplo, tem acesso a ela através do celular, através do computador. Então, esse é um momento extremamente importante para você utilizar a internet em seu favor, a favor da sua equipe, né? Pelo bem mesmo do todo, desse grupo, que agora precisam desenvolver uma atividade avaliativa. A escolha do vestuário também é muito legal, muito legal. Eu pensei numa ideia em que a gente vai representar os anos 30, os anos 80, 60. Não, a nossa ideia, a gente quer falar muito de coisas mais além, então 2030. Faz isso, imagina e monta esse cenário, porque aí você já vai pensar nos atores e vai pensar exatamente no vestuário, as vestimentas. Isso é também um momento criativo, é um momento legal. Eu queria mostrar está acontecendo num time de futebol. Eu vi aí, teve gente que foi fazer, mostrando o uso, né, de todos os produtos. Na verdade, não é o uso, é mostrar todos os produtos que poderiam vir a partir de uma fruta, que seria o caju. Então, teve farofa, teve a própria castanha, muitas pessoas só conhecem. O caju, a castanha e o suco. Tá, e a cajuína? O doce, e por aí vai. Então, de repente, você monta um cenário num campo de futebol e aí mostra o menino vendendo um geladinho lá. De que esse geladinho? É de caju, é do suco de caju. Então, não precisa ser exatamente uma cena que vai mostrar exclusivamente o teu produto seja favorável somente para ele. Pode ser um outro cenário onde você vai inserir o teu produto, o teu empreendimento. A gravação, importante demais, lembrar que grava-se uma, grava-se duas, grava-se três, grava-se quantas vezes você quiser. Por quê? Porque com certeza, você sabendo que nós só podemos ter um vídeo mínimo de 3 minutos e um vídeo máximo de 5 minutos, você vai querer dar o seu melhor. Mostrar, na verdade, a melhor gravação. Mostrar exatamente que vocês entenderam muito bem a ideia e vocês estão executando da melhor forma possível. Então, é importante que você grave e avalie. Grave e avalie. Por quê? Porque quanto mais você gravar, mais você vai chegar à perfeição. Mais vocês vão encontrando os acertos, né, que podem ser direcionados para aquela cena, para aquela situação, para tornar o vídeo muito mais interessante. Otimizar os detalhes. Esse é um processo também legal de se lembrar lá no PODC, onde eu comecei aqui no curta, porque nós temos lá o C de controle. Esse controle vai fazer com que você volte, olhe para trás e perceba quais são os detalhes que deram certo e quais detalhes podem ser melhorados. Então é muito importante, porque às vezes você decidiu por colocar a Ana, por exemplo, como a atriz principal. Só que você percebeu que durante as gravações, a Ana de repente falava um pouquinho mais baixo e a Beatriz, na única cena que ela participou, o tom de voz dela foi, olha, entende? Então esse aqui é o momento de você otimizar esses detalhes, fazendo até a reconstrução da gravação, onde você vai substituir, né, vai colocar a Ana no papel da Beatriz e a Beatriz no papel da Ana. E você também vai poder olhar para todos os detalhes que já foram falados anteriormente. O tempo de gravação, tá? A escolha do vestuário, a escolha dos atores, a localização, o cenário que você está envolvendo, na verdade, o seu trabalho. Os quadrinhos, Samaira, não foi necessário, a gente nem precisou fazer os quadrinhos. Ótimo, mas eu tenho certeza que um roteiro você teve, certo? Então, esse roteiro, é muito importante que você coloque esse roteiro por escrito, porque esse roteiro você vai colocar ele, sabe onde? Lá na plataforma, certo? Nós temos em todas as nossas avaliações, apesar de ter as apresentações ao vivo, como aconteceu no primeiro, e agora vocês estão fazendo uma gravação, mas é importante um documento por escrito. Então, você vai colocar tudo aquilo que vai ser gravado por escrito, certo? Vocês vão receber também na plataforma um modelo, já está todo pronto, cada grupo vai apenas inserir as informações que estão lá
para poder completar a avaliação. Então, lá vai ter o cabeçalho da instituição, aquela capa, né? Depois vem a folha de rosto, e aí vão vir informações do tipo empresa, principais produtos, certo? A cena, o que foi o vídeo, aí ele vem algumas informações, alguns detalhes que vocês precisam descrever lá para a gente poder estar, o tutor, na verdade, poder entender melhor o que foi aquela gravação, o que foi que vocês, na verdade, procuraram fazer. E aí a gente você vai colocar lá também, qual foi a promoção que vocês criaram, né? Qual foi a propaganda, como é que vocês desenvolveram a propaganda. E aí a gente vai poder avaliar, confrontar as ideias, né, a teoria, ou seja, o que vocês colocaram no papel, com a gravação que a gente vai estar assistindo, certo? Então, a gente vai estar sempre unindo, fazendo essa junção de teoria e prática, certo? Então, otimizar os detalhes como fazer o meu curta-metragem, olhar para cada uma das etapas e ver qual delas ou quais devem ser reavaliadas para a gente poder ir para frente, certo? Então, vamos lá. Bom, o que nós temos para tratar agora sobre os dois assuntos principais que serão foco do nosso seminário temático 2? O primeiro deles é falar sobre inovação. O que a gente sabe sobre inovação, tá? Então, aqui, ó, vamos olhar aqui para essa imagem. Foca aqui nessa imagem. Então, o que nós temos aqui? Uma vela, né? Nós temos uma vela, nós temos uma lâmpada, nós temos outra lâmpada e nós temos outra lâmpada. Mas, será que é só isso que eu estou vendo? Será se essas 3 lâmpadas têm a mesma funcionalidade? Têm as mesmas características? Têm os mesmos elementos? Têm a mesma funcionalidade? O que foi que aconteceu com essas lâmpadas? Elas mudaram somente de formato ou trouxeram também outras características? Calma aí, presta atenção. Não vamos olhar para as lâmpadas, vamos olhar para a nossa ideia empreendedora. A nossa ideia empreendedora era mostrar o que eu poderia fazer com um pneu que está abandonado no lixo em algum lugar. Então, vamos olhar para esse pneu. Vamos olhar para esse pneu num processo de transformação. Então, eu tenho o pneu na situação A, o pneu na situação B, o pneu na situação C, entende? Até chegar, por exemplo, à cama de cachorro. Porque tem um jovem aí na internet ganhando muito dinheiro, fazendo dormitórios, caminhas para cachorros, a partir daquele pneu que você jogou no lixo e alguém encontrou ali uma grande ideia empreendedora, que foi o nosso seminário 1. Nosso seminário 1 era para apresentar a nossa ideia empreendedora, certo? Somente isso. E aí vocês foram muito mais além, porque mostraram lá outras coisas importantíssimas, né? Já avançaram mostrando o produto, avançaram mostrando a aplicabilidade, tá? Só que isso ficou só lá no teu polo. É ou não é verdade? Ficou só no teu polo. Ou entre polos que de repente, eu conheço fulano, conheço ciclano, e alguém compartilhou as fotografias. Agora, amado, você vai colocar isso num vídeo. E aí a gente vai poder ver e rever quantas vezes for necessário para poder fazer esse processo junto com você de avaliação. Então, inovação me traz exatamente, né, algo diferente. Olha aqui um conceito, né, de Martin. O que ele diz aqui? A inovação, ela pode ser vista como um processo de aprendizagem organizacional. Olha, o que eu posso tirar dessa informação aí? Poxa, ela pode ser vista como um processo de aprendizagem organizacional. Processo significa dizer que ela tem início, ela tem um meio e ela tem um fim. Existe um procedimento, existe uma técnica que pode ser usada para que esse processo aconteça. 2, aprendizagem. Para que haja aprendizagem, alguém tem que transmitir, alguém tem que receber. Então, esse processo aqui é o momento onde, de repente, eu imagino, eu tenho a ideia e alguém transforma.
E organizacional, por quê? Porque nós estamos tratando nesse momento de uma ideia empreendedora para um negócio. E essa aprendizagem organizacional é o nosso momento de ver o cenário que eu estou vivendo agora, certo? Estou na época do caju, que ideia empreendedora eu posso ter? Estou na ideia da manga, que ideia empreendedora eu posso ter? Estou na era tecnológica, que ideia eu posso ter? Então, onde que eu preciso transformar? O que que eu já tenho que eu posso melhorar? Ou o que que ainda não existe e que eu posso transformar essa ideia em algo concreto? Então, Martim pensou assim, mas eu posso mostrar aqui para vocês um outro exemplo de inovação como sendo o quê? O ato de atribuir novas capacidades aos recursos. Lembra aí da lâmpada? Começou através de quê? A iluminação através de uma vela. Olha o que ele fez. Atribuiu novas capacidades aos recursos. Então, aquelas lâmpadas, elas continuaram iluminando, só que com uma maior intensidade, uma menor intensidade, uma menor voltagem, uma maior voltagem, um gasto a mais, um gasto a menos. Então, existem muitas etapas envolvidas. Então, atribuindo o tempo todo, o que se trata daquelas lâmpadas, daquela imagem, novas capacidades aos recursos. Então, seja pessoas ou sejam processos, para que essa transformação aconteça. E aí, olha só, recursos existentes na empresa para gerar riqueza. Então, você acha que uma lâmpada que ilumina tanto quanto a outra, a anterior, mas por um menor custo, ela vai ser vendida ou não com maior facilidade? Essas vendas vão ou não vão gerar riqueza? Isso é importante. E aí, muitas vezes, até os recursos próprios em que aquela lâmpada é feita, ela traz menos gasto ou menos custos do que a anterior, que é aquela utilizada por todo mundo em qualquer localidade. Então, a gente precisa ver isso. Por quê? Porque isso aqui também traz um pouco de sustentabilidade. Inovar, algo sustentável. O que eu posso trazer? Então, vamos para frente. Vamos para outro slide. Vamos passar aqui? Pronto. Então, olha só. Muitos conceitos, muitas visões, muitos entendimentos. É o que se tem sobre inovação. Todos eles, quando se trata de inovação, consideramos que são todos diferentes. E todos caminhando para um objetivo comum. Qual é? Realização do extraordinário. A ideia de vocês, eu tenho certeza que quando vocês começaram a apresentar as ideias empreendedoras, elas, na verdade, passaram pela cabecinha de alguns dos colegas, poxa, a gente não teve aquela ideia. Olha, fulano, se essa ideia deles fosse trabalhada do jeito que a gente tinha pensado, então você imagina, as pessoas estão tentando inovar a partir do que você está mostrando, tá? Porque elas começam a ter um espelho do que elas poderiam realizar a partir da ideia empreendedora de vocês. Por que o nosso pedido no seminário 1 foi que vocês apresentassem a ideia empreendedora? Porque no seminário 2, você já vai fazer a concretização dessa ideia a partir disso, né, criando propaganda, mostrando a introdução da empresa, como é que tudo começou. E as pessoas poderiam mudar de ideia. Por quê? Vendo a ideia do outro, poderia surgir algo novo também. Então, é importante que, quando eu pense em inovação, eu agora vou refletir um pouco. E aí? A gente continua com aquela mesma ideia empreendedora ou, de repente, surgiu aí, teve um estalo, vamos trabalhar com outra? Ah, mas é porque para fazer uma gravação sobre isso aqui, como é que a gente podia fazer? Ah, mas olha, tu lembra que a gente deixou aí em stand-by a alternativa B? Eu acho que esse produto aqui era muito legal. E fazer uma filmagem, um pequeno vídeo sobre ele, eu acho que seria mais interessante. Ninguém está proibido de mudar de ideia empreendedora. Ninguém, certo? Mas é importante que você nos atualize dessa mudança. Por quê? Porque nós já sabemos o produto, né, o empreendimento que vocês pretendiam criar a partir da ideia empreendedora. Mas a gente também sabe que nós não podemos segurar a tua criatividade, o teu poder de inovação.
Então, se você, não podemos, na verdade, limitar isso de forma alguma. A ideia é que você empreenda, a ideia é que você crie, inove, renove, na verdade. Então, se ela vai acontecer a partir de agora, porque você entende, junto com o seu grupo, que vocês podem mudar de ideia empreendedora, então faz, isso pode acontecer, certo? Então, realizar o extraordinário. E é isso aqui que a gente está esperando, a partir de agora, nesse cenário do que vocês vão criar no Seminário Temático 2. Como inovar? Tem ideia? Vamos olhar para a nossa ideia empreendedora. Dá para adaptar? Dá para fazer algo melhor? Dá para fazer algo diferente? O que tem aí na tua ideia empreendedora que está legal? E o que tem na tua ideia empreendedora que pode ser melhorado, que pode ser modificado? Você já parou para ouvir, por exemplo, o teu concorrente, o grupo aí da tua sala? Você já ouviu? Né? Ele te deu alguma ideia, fez alguma crítica que você pode construir? Porque a gente também não pode esperar que as pessoas nos deem apenas essas críticas. O fulano não sabe criticar, ele devia me dar uma ideia construtiva. Mas você pode criar com a ideia dele. Tá? Uma crítica ao fulano disse que não estava legal. Aí, não quero mais ouvir isso aí. Escuta, sabe por quê? Porque aí você vai parar, vai refletir com o teu grupo, por que não estava legal? Por que será que não estava legal? E aí você tem essa capacidade de transformação. Você vai olhar para a sua ideia empreendedora e ver exatamente o que pode ser melhorado. Sabe por quê? Porque inovar acontece. A partir, sabe de quê? Um corte de cabelo. Eu inovei, eu não quero, vou mudar agora. Eu quero usar o meu cabelo cacheado. Eu quero usar o meu cabelo com babyliss. Eu quero colocar uma mecha. Eu quero fazer um corte menor aqui e maior aqui do outro lado. O que eu quero fazer? Então, se você pode mudar a sua aparência, a sua ideia empreendedora, ela também pode evoluir. Vamos ver aqui como é que ela pode acontecer. A partir do problema. Então, vamos olhar para a nossa ideia empreendedora e ver se nós temos algum problema para resolver a partir dali. Sabe por quê? Porque aí você vai ter a oportunidade de fazer um planejamento estratégico. Eu vou olhar para o meu problema e vou pensar nas possíveis soluções. Pensando nas possíveis soluções, você vai estar criando, elaborando ou transformando algumas estratégias onde você vai poder tomar a sua decisão. Então, o problema, vamos imaginar, porque não encontrei um problema, então vamos pensar na oportunidade. Porque, de repente, você não viu problema algum. O seu foco em olhar para a sua ideia empreendedora não te permite ver que ali pode ter algum problema. É esse o momento das parcerias. Pede, então, para o grupo do lado fazer uma avaliação sobre a tua ideia empreendedora. Tá? Aquele colega que no grupo, de repente, ele se coloca mais calado, mais quieto, vamos ouvi-lo a partir de agora. Sabe por quê? Porque o líder ele vai sempre se destacar. Seja na tua equipe, seja na equipe do outro, em qualquer cenário onde ele estiver, ele vai sempre conseguir se destacar. Por falar, por se desenvolver. Mas aí essas pessoas que de repente estão aí quietinhas, caladinhas, eles têm uma visão extraordinária. Porque ele pode até passar mais tempo calado, mas ele passa mais tempo observando, percebendo, ouvindo. Então, vamos ouvir um pouco essas pessoas, né? Vamos buscar essas ideias. Então, eu inovo pensando a partir disso aqui, olhando para a minha ideia empreendedora e vendo se a partir daquilo ali eu posso encontrar um problema ou uma possível problemática. Porque não precisa necessariamente eu encontrar um problema do hoje, do agora. Mas um problema do amanhã, um problema do futuro. Esse é um produto que de repente ele vai ser muito fácil de se substituir. Problemática, então. O que eu posso fazer, o que eu preciso fazer agora para desenvolver nesse produto novos recursos e novas capacidades para que as pessoas continuem comprando, certo? Você usa o quê? Pendrive? Você usa um disquete? O que você está usando aí? Eu acho que você está usando disquete. Será? É do meu tempo que a gente usava muito disquete? Alguém inovou, alguém agregou, na verdade, a esse mesmo processo de armazenar informações, criando um novo produto. Então, é isso que a gente precisa ver. Vamos dar uma olhada na segunda etapa. O que eu preciso? Ideia. Então, pensei já na problemática. Samaira, eu acho que os meus produtos, eles serão facilmente substituídos.
Então, isso é uma problemática de agora ou uma problemática futura. Lembra que eu disse isso para você? Pode ser um problema que você encontra agora, como pode ser um problema que mais na frente ele possa acontecer. É a previsão, pessoal. Não esqueçam disso. A disciplina de Teoria Geral da Administração, os fundamentos da administração, elas nos dão todo esse embasamento que a gente precisa para chegar até aqui, certo? Então, a ideia. Então, que estalo é que eu vou ter? Que ideia? Poxa, pensando nisso, que esse produto é fácil de ser substituído, então vamos pensar aí, quais são as nossas alternativas? Quais são as nossas estratégias? O que a gente pode mudar nesse cenário? Hoje, ou o que eu posso fazer para amanhã esse cenário ficar, na verdade, positivo para a gente? Porque imagina, o teu produto é um produto fácil de ser substituído no mercado e você não está pensando no futuro. A tua empresa vai durar até quando? Pensa nisso, né? Você quer vender porque você quer um retorno financeiro, você quer sustentabilidade, a empresa precisa se manter, você tem custos para isso. Você tem funcionário, você tem internet, você tem luz, tem água, não é? Tem todos os encargos envolvidos para o pagamento, por exemplo, da tua folha de pagamento. E eu sei que o meu produto, gente, é fácil de ser substituído e não vou fazer nada em relação ao meu futuro. Então, cuidado. Então, você tem um problema grande aí, que é o quê? A falta de ideia. Então, eu preciso, nesse momento, pensar no problema, conseguinte, eu preciso pensar na ideia. Então, vamos para frente aqui. Solução. Problema, acabou. Agora, minha fala é solução. Eu costumo dizer exatamente isso. Eu não posso ser um problema, eu preciso ser solução. Tá? Então, essa história de você estar aí na sua equipe só pensando não vai dar certo, não aceito isso, não gostei daquilo, para com isso, certo? Diz um não justificando, não dá certo por esse motivo. Eu acho que não ficaria legal por esse outro motivo. Então, é importante, por quê? Porque, de repente, você vai estar num cenário somente de problemas e a gente não vai conseguir visualizar nenhuma solução. E o tempo vai passar e vocês não vão conseguir realizar a avaliação do curta-metragem. Então, é importante que essa solução, na verdade, ela venha fazer esses ajustes que são importantes para a tua ideia empreendedora fluir ainda mais. Então, de repente, essa solução é lançar uma nova linha de produtos, de repente a solução é inovar na embalagem daquele produto, ou de repente o teu produto nem tinha embalagem e a solução vai ser atrair o teu consumidor, o teu cliente com essa nova embalagem. Então, vamos pensar aí, pessoal, vamos pensar em produtos que tiveram a sua embalagem renovada. Poucos? Não. Eu conheço achocolatados, eu conheço iogurtes, eu conheço telefones, né? Vários continuam tendo uma excelente funcionalidade, agregaram, na verdade, outras funcionalidades, mas continua sendo aquele produto, continua sendo aquela marca diferente. Então, vamos imaginar, tá bom? Então, vamos perceber que tudo pode partir do princípio de que eu tenho um problema atual ou uma problemática futura. Vamos imaginar que a partir desse cenário eu tenho que ter ali uma ideia ou ideias, e a partir disso eu vou traçando em quê? As soluções necessárias. Por quê? Eu preciso trabalhar com essas hipóteses. E se der certo dessa forma? E se der certo desse outro? Para quê? Para que o teu processo de inovação na ideia empreendedora possa surgir da melhor forma possível, tá? Por que a gente está tratando de inovação nesse exato momento? Porque como vocês vão fazer uma avaliação, onde vocês vão utilizar, né, de tecnologia, vão fazer uso de ferramentas, na verdade, bastante tecnológicas, é muito importante que você perceba que isso aqui tudo já é um processo inovador, tá? A aula à distância é um processo inovador. Você fazer uma gravação de um vídeo para apresentar em sala, num curso à distância, é uma ideia, é inovação, tá? Então, eu posso fazer uso da minha criatividade quando e como eu desejar, contanto que ele seja planejado e pensado estrategicamente com a tua equipe de trabalho, tá? Então, vamos para frente. Nós temos também vários tipos de inovação.
Então, nós podemos inovar em produtos e serviços, que é exatamente essa informação que eu estava te passando ainda há pouco, que é o momento onde você vai poder imaginar, vamos inovar no nosso produto exclusivamente, ou no nosso serviço. Mas eu posso inovar não no produto em si, mas no processo como ele é feito. E eu também posso inovar no negócio. Eu só mexia na área X, agora eu penso que eu posso mexer na área Y, ok? E ainda a inovação no processo, né? Na gestão em si, a troca de papéis, a melhoria, na verdade, de todos esses fatores anteriores, tanto do negócio quanto do processo do produto ou serviço, a gestão cuida do todo, tá? Então, ela é estrategicamente o topo da pirâmide. Então, eu posso inovar a partir disso. Eu queria, para trabalhar comigo, vamos falar numa situação maior. Então, para trabalhar comigo, eu queria pessoas formadas na área disso. Agora eu quero apenas trainee, eu quero transformar o meu processo de gestão em um processo de aprendizagem, ok? Então eu posso transformar dentro dessas 4 vertentes. Quero inovar? Quero. Como? Não sei. Sugestões? Pode ser no produto ou serviço? Não quero mudar nada. E o processo? Tá legal? Ok? Você já parou para pensar no custo que você tem de produção? Será que tem como reduzir algo? Será que tem como melhorar em algo? Ok? Quantas pessoas estão envolvidas, na verdade, nesse processo produtivo da tua ideia empreendedora? Em relação ao negócio em si, é viável? Você já parou para pensar? Tá? Tem possibilidade, por exemplo, de crescer, né? De empreender novamente na tua própria linha de produtos? Não. E a gestão em si? As pessoas certas no lugar certo? Precisa movimentar alguma peça, né, do teu tabuleiro, mudar a dama de lugar, o que você precisa para fazer um checkmate? Então, bora pensando aí que os tipos de inovação podem ser favoráveis para que a minha ideia tenha maior sustentabilidade. E que, na verdade, a minha tomada de decisão ela seja mais assertiva. Vamos para o próximo slide? Bom, então, nesse processo de inovar, eu queria mostrar para vocês um vídeo curto aí, rápido, que é exatamente sobre o processo de seleção de trainee inovador da Heineken. O processo deles, na verdade, de inovação, ele aconteceu no produto, que é o quê? O recrutamento e seleção. Ele aconteceu no processo, porque a forma como foi conduzida, ela foi através de gravação, ela foi através de novos personagens, então ela teve todo um roteiro, ela teve um cenário, que é o que eu estou falando para vocês desde o início, para a realização do nosso curta-metragem, e ela teve totalmente uma revolução inovadora dentro do negócio, dentro da gestão. Por quê? Porque ela trouxe, então, o que ela poderia chamar apenas de estagiário, que vocês conhecem com essa nomenclatura, o trainee, que é aquele indivíduo que vai aprender sobre todas as atividades, né, de gestão. Ele vai participar de atividades de logística, de administração financeira, de marketing, por aí vai participar de todo esse processo inovador. E ele foi feito através dessa empresa de uma forma surpreendente. Acho até que alguns de vocês, por curiosidade, já até conseguiram visualizar. Já sabe qual é? Então, se você já sabe, vamos assistir juntos. E se você não sabe, vou dar um tempinho aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos assistir a esse vídeo do processo seletivo de trainee da Heineken. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hey, brother,
Hi. Hello. How are you? Hints fenomenal. Okay, Reams. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sir, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, There please? is a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Okay, he's back. Okay, he's okay. Okay. Ok? E aí, o que vocês acharam desse vídeo? O que vocês puderam observar, ver de inovação, de diferente nesse vídeo? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí um pouco, tá? Juntem-se, pode ser em duplas ou pode ser nas mesmas equipes de trabalho. E eu queria que vocês elencassem aí quais são as informações que para vocês traduzem esse processo inovador. O que teve de novo aí nesse vídeo, certo? Então, nós tínhamos aí um processo de seleção. Qual foi a novidade que aconteceu aí? O que foi inovador? O que foi, por exemplo, extraordinário, que foi uma das palavras que nós utilizamos ainda há pouco? Qual foi a entrega que nós tivemos? O que a gente recebeu nesse vídeo?
E aí, pessoal, um pouco, viram o que nós conseguimos enxergar de novidade? O que foi, o que vocês viram de inovação, na verdade? A pergunta é essa. Já tinham visto um processo de recrutamento e seleção dessa forma? Já tinham visto um processo acontecendo filmado? Já tinham visto um processo de recrutamento sair do ambiente empresarial para adentrar um estádio, por exemplo, de futebol? Então, quais foram as novidades que aconteceram naquele vídeo? Eu quero mostrar para vocês que nós podemos ter duas razões lógicas para que esse processo inovador aconteça. Então, aquela empresa especificamente, ela pode ter tido razões tecnológicas ou mesmo razões econômicas para inovar no seu processo de recrutamento e seleção. E a sua ideia empreendedora? Qual é a razão para que ela possa trabalhar a inovação? Em que ou no que nós podemos inovar? O que você está pensando em entregar de diferente para o teu cliente? Além do produto que ele já conhece, além do serviço que ele já conhece a partir da sua ideia empreendedora. Então eu quero desenvolver algo que fique muito mais próximo daquele indivíduo, porque as pessoas vivem conectadas 24 horas por dia. Não, é porque eu queria era reduzir mesmo o tempo de trabalho ou de retrabalho, porque isso me gera custos. Então eu posso ter razões tecnológicas e posso ter razões econômicas para inovar. E aí fica então a dica para vocês. Olhem para a ideia empreendedora e vamos pensar, precisamos inovar em algo? Precisamos modificar, melhorar, refazer? O que a gente precisa? Tá certo? A partir de agora, eu vou dar aí um intervalo para vocês. E nesse intervalo, eu quero que vocês parem para pensar na ideia empreendedora. Vamos olhar exclusivamente, vamos formar aí no polo os grupos na sala, ok? Vamos ficar no formato das empresas e vamos pensar, vamos refletir. Olha, fulano, o que você entendeu mesmo desse nosso primeiro momento de aula? Cicrano, o que você entendeu? Tá? A ideia é que vocês façam aí um checklist do que precisa ser inovado ou não. Vamos mudar em algo? Não vamos mudar? Ok? Então, um beijo para vocês. Daqui a pouco a gente se encontra. Vamos para um breve intervalo. Olá, e aí? Conseguiram, pessoal, visualizar aí a ideia empreendedora de vocês? É possível inovar a partir da ideia empreendedora do seu negócio? Vamos ver? É importante também saber que nós temos alguns vetores para o processo de inovação. Por quê? Eu posso, de repente, ganhar, mas eu também posso perder. Como é que eu faço a medição? Como é que eu vou mensurar essa situação? Porque, de repente, você pode inovar a ponto de não satisfazer o teu cliente. Foi inovador para você, foi estratégico para você, mas, de repente, pode não ser bem recebido pelo público. E o que é que eu vou fazer para que isso possa melhorar? Vamos ver aqui. Quais são esses principais vetores, né? Onde se ganha ou onde se perde o jogo. Então, nós temos 4 vertentes importantes que precisam ser analisadas. Vamos para o nosso próximo slide. Quais são elas? Para se trabalhar o processo de inovação, eu tenho que visualizar 4 elementos importantes nesse processo. Porque eu posso fazer um processo inovador onde eu tenho as pessoas como foco, a cultura como foco, a tecnologia e o desenvolvimento. Esses 4 elementos estão totalmente interligados ao processo de inovação. Vamos ver cada um deles para a gente poder entender um pouquinho melhor onde cada um contribui dentro do processo da inovação. Vamos para o próximo slide. Nós temos aqui as pessoas, né, como elemento inovador. Para trabalhar as pessoas, por que é importante trabalhar com as pessoas? Porque são agentes de mudança. Essas pessoas hoje representam um papel A no meu negócio, amanhã elas representarão um papel B, um papel C. As pessoas são transformadoras, são agentes de mudança. Por quê? Porque estamos em constante processo de transformação. E esse processo de transformação, ele me dá a possibilidade de inovar,
de fazer diferente, de fazer da melhor forma possível aquilo que já se realiza há muito tempo. Então, invente e tente um produto diferente. Isso é muito legal. Trabalhar com pessoas é lembrar, por exemplo, que inovar em pessoas é importante porque elas são a mola mestra da inovação. O processo inicia através das pessoas, as pessoas realizam um processo e elas geram um resultado. Uma outra informação importante é que as pessoas são fontes de novas ideias. Um brainstorm que vocês realizaram, gente, isso é muito importante. De repente, você sozinho não conseguiria transformar a sua ideia empreendedora ao que ela chegou. Mas, no trabalho em equipe, na troca de opiniões, ouvir, pensar, falar em equipe, transforma. E isso é muito importante. Por quê? Porque juntos vocês criarão e criaram novas ideias. Trabalhar a inovação pensando em pessoas é importante também, por quê? Porque ela faz uma mistura de perfis e de conhecimento e agrega, porque agrega valor ao conhecimento a partir que nós temos, do momento que nós trocamos essas ideias. É muito importante que isso aconteça. Eu nunca trabalhei. Mas eu já trabalho desde os 16 anos de idade. Mas a minha mãe tem um negócio. Vamos trocar ideias sobre o mercado. O que você pensa? O que você pensa? Tá? O que você já construiu a partir daqui? Quais foram os principais erros e acertos que você teve dentro desse mercado dinâmico, competitivo, tecnológico? Essa troca de ideias, com certeza, vai dar àquele indivíduo que não tem experiência nenhuma de trabalho um norte, um direcionamento. Então, pensar em inovar em pessoas é pensar que ele é o agente de mudança, mola mestra da situação, ele traz novos conhecimentos e você vai fazer aí uma mistura de perfis diferentes para trazer daquilo ali o melhor resultado. Vamos para a segunda vertente, né? A inovação em tecnologia. Eu preciso inovar a partir disso. Quais são os recursos? Vamos pensar nisso. Quais são os recursos de trabalho que eu tenho? Quais são os recursos de trabalho que eu tenho que me geram melhor ou maior resultado? Quais são os recursos de trabalho que eu tenho que não me geram resultado algum? Ou menos, ou mais. Vamos elencar isso aí. Se você estivesse no seu processo ativo de venda do teu produto ou serviço, você conseguiria visualizar isso aí muito bem. Como nós estamos falando de uma ideia empreendedora que para muitos aí ainda não se colocou na prática, ainda trata-se de uma ideia empreendedora, é importante pensar que se você tivesse que investir em tecnologia, é pensar exatamente em recursos inteligentes. Olha, eu estou trabalhando numa cidade X e o acesso ao ônibus, o ônibus é limitado, só tem um ônibus por dia, ou tem 2 ônibus por dia, mas entre a cidade que eu estou trabalhando, tem várias outras, e que pessoas vão e vêm durante a semana toda. Olha, o que eu vou fazer? Uso de uma ferramenta como esta, vou lançar aqui, através de um aplicativo WhatsApp, vou criar um grupo, e esse grupo vai se chamar Grupo Carona Amiga, onde as pessoas poderão negociar caronas para ir e vir, tanto para deixar encomendas, como mesmo para se locomover. Gente, olha que legal, eu estou utilizando um recurso inteligente, porque ele se comunica com todo mundo, porque todos têm acesso ao WhatsApp, tá? Ele vai fazer com que aquelas pessoas possam interagir muito mais. As pessoas poderão economizar, olha que legal, as pessoas poderão economizar, porque ao invés de pagar uma passagem, né, digamos que, sei lá, uma passagem de R$100, você vai contribuir na Carona Amiga com 40, com 45, com R$50, ok? Fazendo o quê? Uso de um recurso inteligente. O WhatsApp está na mão de todo mundo. De quantos grupos você participa, por exemplo, de WhatsApp, ok? Na construção da ideia empreendedora de vocês, vocês criaram algum WhatsApp? Criaram algum grupo? Se você criou, eu gostaria que você fizesse um print do grupo que vocês criaram e coloque essa fotozinha lá no trabalho de vocês, lá no relatório, para mostrar como é que vocês estão se comunicando, certo?
facilitador de um processo. A tecnologia é isso, vai facilitar o processo. O que eu queria fazendo com esse grupo aí de WhatsApp? Eu queria me comunicar melhor com as pessoas. Eu queria gerar, por exemplo, emprego. Meu irmão estava desempregado, mas ele tem um carro em casa. Então, ele está fazendo uso, então, desse valor, desse dinheiro da carona amiga, ele bota no combustível, ele gerou ali, alguém já o contratou para ser motorista para um trabalho A, para um trabalho B. Eu estou facilitando o processo tecnológico com a ferramenta do WhatsApp, certo? Recurso caro. Eu também tenho que ter cuidado com isso. Por quê? Pode ser uma faca de dois gumes, porque ao invés de utilizar de um recurso inteligente ou mais acessível, menos oneroso, isso aqui me custa muito caro. Então, será que vale a pena inovar nesse exato momento? Você precisa realmente de um maquinário extraordinário. Você tem quem execute, você tem quem faça uso desse material, para que esse maquinário gigantesco, altamente tecnológico, caríssimo, se você não sabe manusear, se você não sabe utilizar. Qual é a serventia desse material? É para você poder dizer para as pessoas que você tem esse material? Então, tenha cuidado com isso, né? Os recursos podem ser os mais simples possíveis, mas que ele possa trazer o resultado que você necessita. E, inovando em tecnologia, eu também continuo fazendo uma mistura de perfis e de conhecimento. Por quê? Porque as pessoas vão se descobrindo, vão percebendo, na verdade, se sei ou descobrir que nada sei. Tá? O que eu aprendo todos os dias, mas eu não conhecia essa ferramenta, mas eu não sabia que ele poderia ser utilizado dessa forma, mas eu não sabia que, por exemplo, eu estou querendo gravar um áudio aí nesse WhatsApp, eu tinha que ficar segurando lá no microfonezinho, não precisa, alguns você pode segura, né, e eleva um pouquinho para cima, que você vai poder gravar, conversar, sem precisar ficar triscando ali. Então, gente, eu preciso entender quais são os recursos que eu tenho. São satisfatórios? Utilizo de todos eles? Qual é o resultado que eu tenho desses recursos? Ok? E aí é que eu vou fazer uma análise se o meu investimento em inovação vai ser em pessoas, que foi a primeira vertente, ou se o meu investimento vai ser em tecnologia, que é a nossa segunda vertente de agora. Vamos conhecer a nossa terceira vertente. Eu também posso inovar em desenvolvimento. O que seria isso? O processo, na verdade, do início, do meio e do fim, essa construção e depois a transformação e o produto final, ela é muito importante, por quê? Porque eu vou avaliar como tudo aconteceu até que eu tivesse aquele produto final ali. Então, olha só, o momento de atuar, a participação das equipes, o entendimento das ideias, até que a execução possa, enfim, acontecer, eu preciso avaliar todas essas etapas. Então, aqui eu estou fazendo uma transformação no processo inovador. Estou trazendo a inovação para o processo. Por isso que eu tenho aqui o desenvolvimento. Então, imagine que você percebe que a sua produção, na verdade, ela poderia ter menos custo. Ou você percebe que tem muita gente envolvida no processo produtivo e pouca gente envolvida lá no operacional, porque você está precisando, por exemplo, de alguém que bata na porta, vá de porta em porta, que ofereça o produto, alguém que tenha disponibilidade, por exemplo, de abrir, né, uma plataforma, um site gratuito. Vocês acreditam que tiveram equipes que já pensaram nisso? Existem alguns sites, né, gratuitos, modelos de sites que você pode criar para o seu negócio, e algumas ideias empreendedoras já avançaram até nisso. Tá? Mandaram para a gente assim, a foto do site, e isso tudo, gente, utilizando o quê? Recursos tecnológicos, tá? Fazendo uso também da internet. Então, essas pessoas acessaram a internet, buscaram lá alternativas de como fazer esse material e mandaram para a gente tudo pronto, tudo bonitinho. Inclusive, eles conseguiram inserir a logomarca, conseguiram inserir os principais produtos e tiveram ainda a oportunidade de conversarem um pouco, porque a plataforma, mesmo sendo gratuita, né, para a construção de sites, ela ainda deu oportunidade para que eles pudessem conversar com o usuário. Como assim?
Clicando na aba X, aí ele abre mostrando as informações que tem ali. Clicando na foto, aí ela ampliava para mostrar uma outra informação. Então, fazendo uso de novos recursos, tá? Então, até que eu venha executar o meu processo como um todo, seja produto ou seja serviço, é importante que eu busque também pensar se a inovação ela pode acontecer no processo, tá? Por isso, o desenvolvimento. Agora vamos ver a quarta e última vertente que eu tenho que ter atenção na hora de inovar, ok? Pensando o quê? Que eu posso tanto ganhar como eu posso perder nessa situação. Então vamos para o próximo. Eu tenho aqui a inovação em cultura, na cultura. Então vamos ver aí, pessoal. É possível inovar, trabalhar realmente a inovação na cultura empresarial? Então vamos ver como é que isso podia acontecer. Primeiro, eu tenho que perceber se os envolvidos teriam essa mente aberta para o processo inovador. É importante um processo de conscientização. Não é simplesmente acordar, agora acordei, eu estou com vontade de inovar. Vou mexer em tudo lá no meu negócio, eu quero transformar tudo. Não é assim. É importante se pensar em planejamento. Então, é instruir as pessoas de que mudança vai acontecer, por que ela vai acontecer, de que forma, em que tempo, quais são os custos para que ela possa acontecer. Então, essa mente aberta, ela requer também instrução. Então, eu não posso esperar somente daquele empreendimento, daqueles empreendedores, daqueles executivos, de que ele tenha mente aberta para as minhas sugestões inovadoras, se, no entanto, eles não estão sendo instruídos do resultado. O que é que se ganha a partir disso? Por quê? Vamos lembrar que entre essas 4 vertentes, eu posso ter resultado positivo, como posso ter resultados negativos dentro dessa mudança. Então, eu tenho que pensar na cultura em relação a todos os processos organizacionais. Mas, Samaira, eu estava pensando exclusivamente no processo de vendas. Tá, mas você não pode pensar no processo de vendas isoladamente. A empresa é uma só. Então, por mais que você esteja pensando somente no setor de vendas, eu tenho que pensar de que forma essa inovação voltada para o setor de vendas poderá me trazer um bom resultado em relação aos demais setores. É importante pensar dessa forma. O administrador, mesmo se especializando naquela área em questão, ele também é importante que ele tenha uma visão do todo, 360 graus. Ah, mas é porque eu só cuido do processo de atendimento ao cliente. Mas não é importante você saber se aquele cliente que está lá no atendimento esperando por um produto ou um serviço, será que o setor de compras tem ele lá? Será que o setor do estoque está com tudo ok? Será que o setor financeiro teve como comprar? Então é importante ter essa visão do todo. Por que inovar em cultura? Por quê? Porque você precisa ter um trabalho totalmente voltado para um ambiente organizacional em que todos os envolvidos sejam informados do processo, tenham tempo para se adaptar ao processo e que eles possam refletir sobre o resultado desse processo. Mas tenham liberdade de expressão. Por quê? A cultura está enraizada. Concordam comigo? Então vamos pensar que uma árvore, por exemplo, ela tem as suas raízes. Essas raízes estão aqui abaixo da terra. Então, vamos pensar que aqui é a terra e que eu tenho aqui uma árvore. Essas raízes, você está vendo? Não, nem eu, porque elas estão ali, no fundo. O iceberg, por exemplo, vocês estão vendo o restante do iceberg ou estão vendo a ponta do iceberg? Então, vamos pensar que essa liberdade de expressão, ela se dá exatamente àquilo que eu vejo. Aquele ambiente onde eu me sinto inserido de fato. Então, eu só vou falar daquilo que eu sei. É importante que as pessoas sejam convidadas a participar. O processo de mudança, ele não pode vir tão somente, aconteceu aqui, você tem que se adaptar. Ele não deve ser dessa forma, ele deve ser um processo construtivo. Por quê? Porque eu já disse a vocês que esse processo de inovação, ele pode ser positivo, como ele também pode me trazer
resultados negativos. E como o nosso propósito é fazer com que tudo dê certo, que você tenha, junto com a sua ideia empreendedora, o melhor resultado, inovar é preciso. Mas também é preciso que você imagine que, vamos aqui no próximo slide, é importante que você pense que essas três vertentes juntas, elas também podem te trazer uma base de entendimento de que a inovação ela pode acontecer separadamente dentro da pessoa, dentro do desenvolvimento, tecnologia ou cultura, ou eu posso fazer um trabalho, né, com esse tripé, pensando que as pessoas são todos os recursos humanos que eu tenho disponíveis para esse processo de mudança, a tecnologia seria toda a base física que eu tenho para concretizar esta minha ideia e que a cultura vai ser, na verdade, o meu propósito da mudança. Eu tenho que criar um processo inovador que traga resultado, ou seja, que tenha propósito para com a minha equipe, para com a minha ideia empreendedora, certo? Então, é muito importante pensar na estratégia inovadora, mas pensar exatamente nas consequências que ela poderá te trazer. Então, até aqui, amados, nós falamos sobre inovação, tá? É importante que você pesquise muito mais sobre a temática, que você desenvolva muito mais sobre a temática junto com a sua equipe, para você pensar, precisamos inovar com a nossa ideia empreendedora? Tem algo de melhor para se desenvolver a partir de agora? Tá bom do jeito que está? Ok? Porque a partir de agora vamos falar sobre a criatividade, certo? Então vamos para o próximo slide. Pensar em criatividade, eu não posso deixar para trás o que a gente já conversou sobre inovação. Por quê? Porque tudo se fundamenta, na verdade, sobre alguns processos importantes, como criar requer fundamentação teórica e prática, se você já tiver, sobre questionamentos que serão abordados dentro da tua equipe. É necessário? Não é necessário? Para quê? Por quê? Para quê? É importante se fazer um trabalho voltado ao fundamento da paciência. Todo o processo requer tempo, ele não vai acontecer de imediato. Então, é importante que a equipe, ela possa trabalhar junta dentro desse mesmo tempo, porque muitas vezes o seu tempo não é o tempo do outro. Confiança. Se essa estratégia está sendo escolhida, então vamos confiar que ela vai trazer o melhor resultado. Lembrando que eu posso olhar lá para trás no planejamento e ver se tudo aquilo que eu imaginei está sendo praticado. Abertura, mente, aberta para a inovação, a mente aberta para o processo do novo, para criar, na verdade, algo diferente. E, por fim, disposição ao recurso. É viável nesse exato momento? Ah, mas já deu certo até aqui, será que precisa mudar? E se precisa mudar, a partir de quando isso vai acontecer? Por quê? A partir de agora, todo esse processo de inovação requer um outro trabalho voltado para a criatividade. Vamos ver aqui o nosso próximo slide. Falando em criatividade, nós temos que exercitar um novo olhar sobre as coisas. Olha aqui essa imagem. Criatividade, o que seria? Será essa a mesma coisa? Inovação, criatividade? Por que eu tenho que ter esse novo olhar? Ou por que eu tenho que olhar para a mesma coisa de forma diferente? Vamos imaginar que você está olhando aí uma fotografia, certo? Olha para essa fotografia uma vez. Olha de novo. Olha mais uma vez. Eu tenho certeza que cada vez que você olhar para essa fotografia, você vai encontrar ali algo novo, ou vai olhar para algo que te chame bastante atenção e que toda vez parece que você está vendo pela primeira vez. Que você goste, que você se identifique, ou não. Então, o processo de inovação requer a criatividade de olhar para algo com outros olhos, um olhar diferente. Vamos ver aqui alguns conceitos sobre criatividade. Vamos lá. Nosso próximo slide vai mostrar aqui para vocês um conceito de Philip Kotler. O que é que ele diz? Uma organização repleta de pessoas criativas não é necessariamente uma organização inovadora. Isso pode até ser contraproducente. Olha, gente, que loucura, né? Porque o Kotler diz assim,
a empresa é extremamente criativa, mas não quer dizer que ele tenha uma equipe inovadora. O que ele quis dizer com isso? Aqui eu deixo, porque esse daqui é um dos nossos fóruns para vocês discutirem, e eu não vou falar muito sobre isso aqui agora, tá? Esse nosso fórum aqui é importante, por exemplo, que você pense em tudo que eu estou falando com vocês desde o nosso primeiro momento até aqui, para responder esse questionamento. E também é importante que você busque aí conceitos de inovação e criatividade para você poder discutir esses dois temas com essa afirmativa desse grande estudioso. Vamos ver aqui uma outra. Próximo slide. O que nós temos? A inovação, ela está voltada para o processo. Muda-se, não muda-se, continua, de que forma ele acontece? Criatividade. Criar, pode ser o quê? A ideia. Então, eu tenho aqui uma laranja e eu tenho aqui o espremedor. E eu tenho aqui uma laranja brincando com o espremedor. E o que será que vai acontecer aqui? Quem foi inovador, quem foi criativo, essa imagem, na verdade, ela representa o quê? Eu preciso compreender. Só que vejam só, aqui eu tenho uma teoria ou eu tenho uma prática? Essa imagem me mostra o quê? Ela está me mostrando uma prática, certo? Ok. Agora, eu vou lá naquela teoria, onde eu disse a você, traz um conceito de inovação, traz um conceito de criatividade, vamos contextualizá-lo para a gente poder analisar essa imagem, que ela também está no nosso fórum. Vamos para o próximo. O que é que ele diz aí? Esse processo de criatividade, né, é o complemento da lógica. É a chave para um problema aparentemente insolúvel. Então, imagine que eu estou querendo inovar, tenho que pensar naqueles 3 aspectos do problema, da ideia e da solução. Mas, além de trabalhar a inovação, eu preciso trazer algo novo. Eu preciso transformar, utilizando recursos, esse vai ser já o nosso processo de inovação, é que vocês vão realizar a nossa avaliação do seminário 2, fazendo uso do celular, fazendo um curta-metragem. Ó, processo avaliativo inovador, é uma novidade, diferente. A criatividade está envolvida exatamente no que vocês estão imaginando, que é aparentemente insolúvel, ou seja, não tem como fazer, não existe. Como é que a gente vai fazer essa avaliação dessa forma? Não, a professora está ficando maluca, como é que ela pensou nisso? Porque eu realizei em laboratório e deu certo. Significa dizer que poderá sim e vai dar certo com vocês. Por quê? Porque eu fiz um simples vídeo de 30 segundos sobre o conteúdo X, mudei todo o meu cenário, mudei o meu cabelo, fiz uma maquiagem diferente, falei sobre um determinado assunto. Agora, amados, vocês vão construir um cenário de conhecimento através de um curta de 3 a 5 minutos. Ou seja, aquilo que de repente para um não é possível, vocês estão criando, desenvolvendo. E isso é muito importante. Por quê? Porque ele vai complementar. A criatividade, ela traz esse complemento. Eu estou inovando, fazendo uso do celular. E a criatividade? No cenário, na fala, na condução do processo. Tudo que vocês desenvolverem, na verdade, para a realização dessa avaliação. O que nós temos? E aí, olha só, a inovação está relacionada ao processo. O direcionamento que a gente dá em relação à criatividade é que vai estar envolvida a tua capacidade de recriar. Ou de criar essa situação desse cenário, né? Fazer uma gravação, um curta, onde você possa mostrar o teu empreendimento, a promoção de uma propaganda, desenvolver um pouco do marketing e de como o teu empreendimento começou, a partir da tua capacidade de criar. Então, criar alternativa. Então, uma fala, tá? O cenário, o vestuário, as condições, o ambiente, a informação que você vai nos passar
está envolvendo o processo da criatividade. E a ideia que vai subsidiar ao teu processo de criação, o teu processo de arte, o teu processo de desenvolvimento, a partir da inovação, que é o que você vai usar de recursos novos, as possibilidades. Possibilidade de transformar, porque eu criei e inovei. Então, inovação, o processo. Dentro do processo, eu estou usando um recurso novo. Qual? O celular. Então, estamos trabalhando um processo inovador. Dentro do processo dessa gravação do curta-metragem, vocês criaram toda uma condição, uma capacidade de desenvolver conhecimento, desenvolver a arte, desenvolver a ideia empreendedora através da criatividade. E a possibilidade de vocês transformarem isso num curta-metragem é a ideia. A ideia que nós estamos trabalhando nesse exato momento como inovadora para esse processo avaliativo. Então, é importante demais que você analise junto com a sua equipe o que de diferente pode acontecer. Quais são os recursos dentro do processo que eu posso buscar para inovar? Quais são, na verdade, as nossas capacidades, ou qual a capacidade que a nossa equipe tem de transformar a nossa ideia empreendedora em algo muito melhor? O que a gente pode criar de diferente? E as possibilidades que vocês terão de construírem um aprender, de construírem o conhecimento junto, de construírem todo esse processo de empreendedorismo a partir de uma ideia empreendedora. Então, é algo muito mágico, transformador, é algo que requer um trabalho em equipe sólido, uma equipe unida. É importante que os grupos, mesmo com mais ou com menos pessoas, eles pensem exatamente numa ideia que possa ser construída juntos. O cenário pode ser individual, como pode ser coletivo, não há regras, além do tempo, de 3 a 5 minutos. Então, falar, amados, de inovação e de criatividade é mostrar para vocês que tudo é possível. Tudo é possível. Basta querer. Então, vamos fazer uso da ferramenta celular. Fazendo uso da ferramenta celular, eu vou, então, ter acesso, né, para transformar a minha avaliação em algo muito maior, em algo muito melhor. E aí, aquele vídeo que vai chegar lá na tua casa, que vai chegar lá na tua residência, eu vou estar assistindo daqui. Olha como eu vou ficar próxima do trabalho que vocês estão executando aí. Então, esse trabalho vai ser extremamente próximo, por quê? Porque eu vou ter a possibilidade, olha só, presta atenção, que loucura. Eu vou ter a possibilidade de desenvolver com vocês, porque eu gosto de fazer e mostrar para vocês, ó. Vou ter a possibilidade de falar com vocês ao vivo. Estou gravando o meu próprio vídeo, mostrando para vocês o quanto que isso é possível. E aí depois, ó, num clique, eu envio essa mensagem, está aqui gravada, eu envio essa mensagem e a professora Samaira, junto com toda a equipe que está aqui por trás da disciplina seminário temático, vai poder visualizar exatamente como as coisas estão acontecendo aí no seu polo. Qual foi a ideia inovadora e criativa que as equipes tiveram para mostrar o seu negócio na prática, na íntegra? Então, vamos simular uma situação em que alguém que está lá, do outro lado da telona, possa visualizar o nosso empreendimento na prática. Ou de que forma a nossa ideia empreendedora pode ser transformada em algo real. Tá? É isso que a gente está esperando aqui para a gente poder ver e avaliar junto com você o resultado de tudo isso. Por isso que a gente chama essa etapa de avaliação. Certo, pessoal? Então, eu preciso que vocês, nesse momento, possam dizer exatamente essa frase aqui junto comigo. Ó, inovação é criatividade aplicada. Tá? Então, faz uma avaliação diferente, mostra aí exatamente quais são as habilidades que o seu grupo tem. Lembrando que as equipes deverão gravar um curta-metragem, encontrando o cenário adequado,
fazendo uma leitura do roteiro, dos personagens, crie a situação para essa filmagem acontecer, de 3 a 5 minutos, nem menos nem mais, onde vocês deverão falar um pouco sobre como vocês chegaram a essa ideia empreendedora, como foi que vocês chegaram até esse resultado, como é que foi essa escolha, tá? Apresente o logotipo, a marca, o slogan do empreendimento de vocês, crie uma promoção e uma propaganda para que ela possa ser mostrada dentro dessa filmagem e crie uma situação, simulem, né? É a técnica da simulação, uma situação em que a gente possa ver o empreendimento de vocês na prática, ok? Então, aqui ficam as nossas referências, é importante que vocês depois tenham acesso, vejam o nosso acervo, a nossa biblioteca. Eu me coloco à disposição de cada um de vocês. Tenham um excelente dia. Agora, vocês deverão se organizar nas equipes, pensar em tudo isso que nós discutimos sobre inovação e criatividade e já tentar elaborar aí o roteiro, né? A partir das ideias que vocês terão para fazer o curta-metragem. Então, nesse exato momento, um beijo para vocês, fiquem com Deus. E eu encontro vocês lá na plataforma para a gente poder tirar dúvidas. Eu, você e o tutor. Até mais.